Eu sou a Tisbe, seja muito bem-vindo ao meu canal. E quem já assistiu algum vídeo meu, ou quem já visitou meu canal, sabe que eu sou professora de inglês e sabe que a maioria dos meus conteúdos é sobre a pronúncia da língua inglesa. E foi por causa desses conteúdos que o meu canal alcançou 1.000 inscritos. Na verdade, hoje tem mais de 1.300 inscritos e em torno de quase 36.000 visualizações. E para celebrar esse marco, né, é um grande marco na vida desse canal, né, os primeiros 1.000 inscritos, eles com certeza são muito significativos. E para agradecer você por estar aqui, por se inscrever, por assistir os vídeos, eu decidi contar para vocês como que a pronúncia da língua inglesa entrou na minha vida e acabou vindo parar aqui, né? Então vamos lá. Eu não vou falar para vocês como que eu aprendi a língua inglesa. Isso aí eu vou contar em outro vídeo. Eu vou falar para vocês especificamente da pronúncia, porque foi, digamos assim, uma história à parte. Eu estudava em uma escola do meu bairro e eu já era muito apaixonada pelo idioma, mas muito apaixonada mesmo. Eu já queria ser professora, eu já sonhava com uma sala de aula, enfim. E eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui. E tinha, e tenho, né, ainda uma curiosidade muito grande em relação à língua. Eu tinha muitas perguntas, muitos questionamentos, eu estudava sozinha em casa, enfim. Só que eu sou de uma época, né? Quando a gente fala assim é porque já tá ficando velho, né? Eu sou de uma época que não existia o Google. Não existia. Existia livro, dicionário, professor, né? Fita cassete. Né? Então, quem é ali da minha faixa etária, ou é mais velho, um pouquinho mais novo, sabe do que eu tô falando. E para quem é mais novinho, que tá aqui no canal, né, que pensa assim, né, que tem aquela ideia de que o Google existe desde a pré-história, não é bem assim, não é desse jeito, né? Existia vida antes da internet, né? A gente aprendia as coisas, só que tudo era mais difícil. Então, essa curiosidade que eu tinha que sanar nos livros e principalmente com os professores. Então, assim, depois de muito usar o dicionário e de tanto ver aqueles símbolos estranhos no dicionário, eu resolvi perguntar para minha professora, para minha teacher, o que que era aquilo, né? O que que eram aqueles símbolos estranhos? E ela respondeu para mim que não era nada importante. Na verdade, ela falou para mim que era uma bobagem. Ela falou para mim: esquece que é uma bobagem. E assim eu fiz. Eu acabei meio que, sei lá, deixando para lá. A partir do momento que ela falou para mim que não era importante, eu acreditei que realmente não era importante. Continuei com aquela curiosidade dentro de mim, mas deixei ela lá quietinha, né? E aí meio que esqueci o assunto, não perguntei mais nada, ficou por isso mesmo, porque aquilo não afetava, né, ali os meus estudos e continuei, seguiu, né? Seguiu o baile, seguiu a vida, continuei estudando. Até o dia que eu resolvi me matricular num curso de pronúncia. Eu não tinha a mínima ideia do que me aguardava naquele curso, mas eu era muito enlouquecida pela língua inglesa, muito enlouquecida, e quando eu vi aquele curso, né, que eu nem sabia que existia curso de pronúncia, né? Quando eu vi aquele curso, falei assim, é para mim, vou fazer. Fui lá e me matriculei. Quando eu cheguei na primeira aula, o que que aconteceu? Eu me deparei com uma sala cheia de professores. Na verdade, só tinha mulher, então cheio de professoras. E tinha eu, que nem sabia o que estava fazendo lá, e tinha mais duas meninas, né, que não eram professoras também, elas eram alunas comuns como eu, três perdidas lá no meio, totalmente perdidas. E aí, sabe o que aconteceu? Eu rapidinho, mas bem rapidinho mesmo, já deve ter sido ali na primeira aula, isso eu não lembro, né? Mas com certeza ali primeira, segunda aula, aí eu entendi o que que eram aqueles símbolos, né? Aqueles símbolos estranhos. Por que que eu entendi? Porque a gente ia estudar exatamente aqueles símbolos. Nós íamos estudar muito mais coisas, mas começamos por esses símbolos, que são os símbolos fonéticos. E aí que eu fui descobrir quão maravilhoso, né, era, é e sempre será esse universo da pronúncia da língua inglesa. E foi nesse curso que eu descobri que cada símbolo representa um som, né, um som da língua inglesa,
e que a gente usa esses símbolos para escrever a transcrição fonética das palavras. E o que é a transcrição fonética? É a forma gráfica da pronúncia da palavra. Então, quando eu aprendo os sons, né, quando eu sei os sons, né, que esses símbolos representam e eu vejo eles juntos, eu consigo ler a transcrição, porque eu estou lendo cada símbolo, e eu consigo pronunciar uma palavra sem nunca tê-la ouvido. Eu não preciso ouvir para saber a pronúncia. Eu vou saber a partir da leitura desses símbolos, a partir da leitura da transcrição fonética. Foi desse jeito, meio que na marra, meio que no susto, que a transcrição fonética entrou na minha vida. Além dos sons, além da transcrição fonética, a gente aprendeu outros aspectos da pronúncia também. Aprendemos letras mudas, aprendemos a ligação das palavras, aprendemos as formas fortes, as formas fracas, né? O stress das frases, né? Entonação, ritmo, uma série de aspectos da pronúncia. Foi muito interessante. Foi assim realmente um novo universo para mim, porque o estudo da pronúncia, ele tem que caminhar junto com o estudo da língua inglesa, mas sem dúvida nenhuma é um universo à parte. Só que aí, olha só o que aconteceu. Quando eu fiz esse curso, né, à medida que as aulas foram correndo, né, foram acontecendo, o tempo foi passando, eu descobri que eu não sabia, não é que eu não sabia falar inglês, né, mas eu descobri que eu tinha tanta coisa para aprender em relação à pronúncia, tanta coisa que na minha cabeça foi como se eu não soubesse pronunciar, né? Como se, gente, eu não falo inglês, era como se eu falasse uma outra língua. E aí o que aconteceu? Despiroquei. Despiroquei no sentido de que eu fiquei tão fissurada naquilo, né? Tão fissurada na pronúncia, e eu comparava como era, né, a pronúncia e como eu pronunciava. E assim, resumindo, eu fiquei num processo de 3 anos absorvendo tudo que eu tinha aprendido naquele curso. O curso foi de 1 ano, né? Foi um ano era um curso muito puxado porque era muito conteúdo, né? Eu fiz o curso durante esse 1 ano e todo o material daquele curso, porque eu sou a louca da anotação, né? Então eu anotava tudo, eu queria saber de tudo, eu perguntava muito, eu comprei livro, eu fui atrás, e aí tinha as apostilas do próprio curso, né? Então eu fui reestudar aquele conteúdo, assim, mais minuciosamente, fui entender, né? Porque no curso cada aula vinha conteúdo novo, então não tinha aquele tempo, né, para dar aquela atenção que eu gostaria e que eu precisava. Então, eu levei 3 anos nesse processo. E assim, a minha vida mudou, né? Mudou completamente, minha pronúncia mudou, muita coisa mudou a partir de então. E é isso, foi assim que a pronúncia da língua inglesa entrou na minha vida, né? Foi quando eu me matriculei em um curso de pronúncia, sem saber o que vinha pela frente, sem ter a mínima ideia do que exatamente que eu ia aprender lá, como que seria. E foi isso. Me apaixonei, continuei estudando, já nem lembro se eu comentei aqui no vídeo ou não, né? Depois disso eu fiz mais 3 cursos de pronúncia e continuo estudando, tenho material para estudar aí até o fim da vida, né? E é isso. Eu quero encerrar esse vídeo falando 2 coisas para vocês. A primeira delas é que quando eu falo de transcrição fonética, eu sempre falo da transcrição fonética larga ou alargada, como é chamada, né? Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre transcrição fonética, transcrição fonêmica, os símbolos, enfim. Mas também é assunto para outro momento. Então eu falo da transcrição fonética larga, que é a transcrição que usa o menor número de símbolos possíveis, porque não existem só esses símbolos aqui e o símbolo aqui do quadro, né? Existem outros símbolos também, que têm significado, né, que simbolizam sons ou alterações nos sons, mas não, para nós que somos falantes da língua inglesa, a transcrição fonética larga, que é a mais simples possível, é mais do que suficiente para a gente melhorar a pronúncia das palavras individuais. E a segunda coisa que eu quero te falar é exatamente isso. A gente não estuda só os sons da língua inglesa, a transcrição fonética. Isso é uma parte da área da pronúncia. E ela está muito relacionada
ao nível das palavras. Mas tem coisas muito importantes também que a gente aprende, e assim, pelo menos algumas coisas que eu acho que são essenciais a gente aprender são as ligações entre as palavras, e aí a gente já está falando de frases, a gente está falando de pronúncia no nível das frases, a ligação das palavras nas frases, e quando a gente junta palavras individuais nas frases, a gente pode mudar a característica individual delas para que elas fluam melhor quando a gente fala. Então, a ligação dessas palavras, o stress das frases, né, e as formas fracas. Eu acredito que que esses tópicos, vou dizer assim, eles são muito importantes para quem fala inglês, né? Então, para quem estuda inglês, para quem fala inglês, para quem quer aperfeiçoar a pronúncia, né? São algumas coisas que valem a pena estudar. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou te convidar a acessar o meu site, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá na descrição do vídeo. Visita o site, você vai ver que lá tem curso de conversação, curso não, tem aulas particulares de conversação, tem o curso de transcrição fonética, tem e-books, tem um material assim bem bacana para te ajudar no estudo da língua inglesa, tá bom? E é isso, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá? Muito obrigada por estar aqui, um beijo para você e até o próximo vídeo. Bye!